E é na pastoral familiar que tem que encontrar as orientações, para não chegar cru lá no tribunal eclesiástico. Tem que ter gente boa na pastoral familiar, gente qualificada para orientar, para fazer essa acolhida prévia, para orientar esses irmãos. E aqueles que não têm possibilidade, o Zé Carlos lembrou, falhei, minha culpa, minha máxima culpa. Para aqueles que não há possibilidade, vamos viver o nosso caminho penitencial, mas na igreja, caminhando juntos, se sentindo amados. Não é para ficar criando por aí pastoral do bom pastor, pastoral dos recasados, pastoral de segunda união. Nós temos a pastoral familiar, que tem essa estrutura que é reconhecida pelo Vaticano. Temos essa estrutura orgânica da Comissão Nacional Vida e Família, que é da CNBB. Então, se nós temos realidades de grupos caminhando isoladamente, vamos nos unir, vamos juntar forças. Parabéns para vocês aí em Brasília, que tem os grupos de estudo. É estudando, é conhecendo, que nós vamos compreender a riqueza da nossa igreja, e nós vamos compreender que não dá para ser isolado, tem que ser junto. E por isso que nós precisamos de pessoas que escutem os irmãos, uma equipe de escuta nas nossas paróquias, porque há muitas dores que precisam ser ouvidas, há muitos casamentos que podem ser salvos, há muitas uniões que podem ser resgatadas. Agora, muitos chegam depois de tudo que aconteceu, depois de todas as dores, depois de todos os sofrimentos. Mais uma razão para nós estarmos verdadeiramente preparados para acolher, para orientar, para discernir, para encaminhar e para mostrar para essas pessoas que a perseverança e o compromisso também é missão de nós batizados. Porque casal em segunda união é batizado, não negou o batismo. É pessoa na igreja, enquanto pessoa tem que ser respeitada. Então, há muitas possibilidades, há muitos trabalhos belíssimos já acontecendo, e vocês estão de parabéns pelo trabalho que realizam. E nós estamos aqui sempre em oração. A Aline lembrou da oração. Gente, joelho no chão e muita oração. Para que nossos casais que vivem a graça do sacramento do matrimônio, para que eles sejam cada vez mais perseverantes, para que eles olhem para o outro e vejam Jesus, para que não passem pelas dores, os sofrimentos pelos quais nós passamos. Então, precisamos muito rezar para os casais que vivem a graça do sacramento do matrimônio. Joelho no chão e muita oração. E rezar por nós também, para que nós continuemos perseverantes, para que nós continuemos caminhando juntos nessa igreja que nos quer, que nos ama, e onde nós também amamos nossos irmãos. Pastoral familiar é encantamento, é paixão, é seguimento a Jesus Cristo. Eu poderia falar muitíssimo aqui, porque eu realmente me emociono, eu me encanto com esse trabalho e tudo que é possível ser feito aqui, na pastoral familiar. Lembrando que Jesus é o bom pastor, que nossa vida tem sentido sim, que foi Jesus que nos convidou e é Ele que nos chama. Todos os dias, Ele nos chama. Então, amigos, nós poderíamos ficar aqui horas e horas debatendo esse tema tão importante para compreender que Deus nos ama muitíssimo, independente das nossas falhas, independente dos nossos pecadinhos e dos nossos pecadões. Falhos que somos, miseráveis que somos, servos inúteis, mas precisamos fazer o que precisa ser feito. E há muito para ser feito, né, Gordinho? Com certeza. Mas de maneira mais efetiva, o Silvio falava como trabalhar, eu acredito até que a articulação junto ao padre é de suma importância. Sem o pastor a gente não cabe. A gente se sente mais motivado, né? E existe aquela frase famosa também, que é melhor errar com o padre do que acertar sozinho, né? Então, é muito importante a acolhida dele, a mão dele, né, para trabalhar, para poder alavancar e também fazer com que a pastoral funcione. Agora, também você fala muito que todo trabalho na igreja, os pastorais já existem. Só falta, talvez, seria uma articulação, essa estruturação melhor, né, para que ela realmente aconteça. E nós falamos bem daquilo que o coração está cheio. Então, quanto mais nós compreendermos essa
maravilha de trabalho, mais nós vamos nos preenchendo, nosso coração vai ficando mais repleto, iluminado pela força que vem do alto, é o Espírito Santo que nos conduz. Lá atrás, no ano 2000, nós também criamos aqui na nossa diocese um trabalho que chamava Pastoral de Casais em Segunda União Bom Pastor. Mas depois, na caminhada, 2 anos depois, nós sentamos com o nosso bispo, quando tivemos a oportunidade de participar de um encontro, primeiro encontro nacional para discutir a questão dos casais em Nova União, aí em Brasília, na CNBB. Aí nós falamos, opa, não tem essa coisa, não precisa de pastoral de casais em Segunda União. Nós somos setor casas especiais da pastoral familiar. E hoje nós temos um trabalho da nossa diocese com os casais em Nova União, com todas as orientações, de forma bem simples, as orientações da igreja, como visitar, como acolher, como abraçar, como inserir, e como todos podem, de fato, trabalhar de mãos dadas e juntos. É isso. Silvio? Rosário, teve uma pergunta aqui, não me lembro quem foi, que falou assim, e quando o padre não aceita um caso especial na paróquia? Aí eu vou só abrir um parênteses, né, porque nós já, na comissão, nós recebemos um relato de uma pessoa onde ela era viúva e o padre não aceitou que ela participasse da pastoral familiar. E muitos relatos também de casais em Nova União que chegaram até a gente e perguntaram, né? O padre não me aceita, ou a pastoral não me aceita. Como dizer, são muitas dores, mas quando você escuta isso de um padre, é mais doído ainda, né? Não sei se o José Carlos e a Cláudia também tenham algum exemplo disso, mas eu queria saber de você, Maria, antes de passar a palavra para eles, o que fazer nesse caso? Tá. Então, Aline e Silvio, todos nós precisamos rezar muito por todo o clero. Nossos queridos bispos, nossos sacerdotes, nossos diáconos permanentes. Então, quem tem a oportunidade de conhecer o nosso INAPAF, o Instituto Nacional da Família e da Pastoral Familiar, que conhece essa riqueza de trabalho nas suas 3 fases, e quando a gente tem os representantes do clero caminhando conosco, nós já tivemos testemunhos em vários lugares do Brasil por onde fomos. Padres dizendo isso para nós. Meu Deus, se eu conhecesse melhor essa pastoral familiar antes. Não sabia que tinha tudo isso, né? Não sabia que poderia ter esse trabalho maravilhoso, tornando a nossa comunidade mais viva. Então, é responsabilidade nossa motivar os nossos queridos sacerdotes. Eles precisam entender, e o Papa chama, não é isso, Aline? Que os nossos sacerdotes, os nossos pastores de alma, os filhos prediletos de Maria, sejam verdadeiros pastores, que não só sintam o cheiro das ovelhas, mas que tenham o cheiro delas, que caminhem juntos, que compreendam que todos precisam ser acolhidos. Infelizmente, se tem ainda no meio representantes do clero que ainda não abriram o coração para esse trabalho belíssimo, vamos nos debruçar, vamos nos ajoelhar, porque devagarzinho a gente vai tocando os corações de todos para caminharmos juntos. Clérigos e leigos. Não dá para trabalhar sozinho. O padre é autoridade na sua paróquia, né? O bispo, autoridade na sua diocese, na sua igreja particular. Então, nós leigos, que somos a grande maioria, precisamos, primeiramente, nos colocar em oração e depois conversar, dialogar e mostrar, de fato, o que é a pastoral familiar, de que trabalho é esse com casais em Nova União, para irmos dissipando essas amarras, dissipando essas divergências e resistências, porque quando o sacerdote compreende que precisa ser o pastor, aquele pastor de almas mesmo, que vai contribuir para a salvação dos seus filhos, gente, aí a coisa muda completamente, né? E assim, a gente tem que entender, né, Zé Carlos, que a pastoral, o movimento, se faz na paróquia.
E o padre, ele é o responsável pela paróquia. Então, se ele não quer, nós temos que tentar, de alguma forma, convencê-lo que aquilo é bom. Isso acontece, por exemplo, com o pré-matrimonial. No nosso caso, da pastoral familiar, muitas vezes, os padres não estão aceitando um novo modelo de preparação para a vida matrimonial. O que a gente tem orientado? Sente, converse, fale, mostre que é bom parar, de forma que isso possa mudar. Né, Zé Carlos? Como vocês já passaram por isso? Já tiveram alguma experiência, algum relato? Nós temos muitos relatos de problema de pessoas, inclusive na pastoral familiar, e, logicamente, clérigos, e, logicamente, padres, que em determinado momento têm dificuldade de entender e de aceitar, né, de recepcionar pessoas em situação especial dentro da igreja, e no caso especial, no caso específico aqui, as pessoas em nova relação de nova união. Gostaria muito de me somar aqui às falas da senhora Maria do Rosário e a sua nesse momento, Silvio. Entendo que a igreja, ela tem o lado dela, que é o lado Cristo, que é o lado Trindade, até mais do que Cristo, o Cristo faz parte, mas ela tem a parte humana também, né? E sabemos, eu faço coro à sua fala, o padre, a fala da Dona Maria do Rosário, é a maior autoridade na paróquia, isso não tem discussão. Aliás, eu já tive, alguns anos atrás, uma situação onde eu fiquei ao lado do padre, inclusive, e acabei levando o chumbo de um punhado de gente que entendia que nós tínhamos que ir para cima do padre de tudo quanto é jeito. E eu entendo que nós podemos divergir no nível das ideias, mas nós precisamos, e é onde eu faço coro ao que vocês disseram, nos unirmos de uma maneira organizada, de uma maneira respeitosa, onde os próprios documentos da igreja e o relacionamento com outras pessoas que já têm o conhecimento mais amplo, nos ajudam a fazer um processo, juntamente com a oração, que é indissociável, não tem nada a colocar com relação a isso, mas entendo que a oração, também a união das pessoas, trabalhando de maneira harmonizada, respeitosa, a fala do Silvio, conversando, né, de maneira respeitosa, pode fazer com que muita coisa mude, porque as pessoas mudam, como houve aí já a fala, né, do padre, que se eu soubesse que era desse jeito há mais tempo, eu já teria, de alguma forma, aderido de uma maneira um pouco mais efetiva. Até porque a Santa Madre Igreja, a partir dos seus regulamentos, ela é muito clara. Se a gente pegar, por exemplo, que já foi citada aqui, a Familiares Consórcio, de 81, novembro de 81, tem anos até, um documento santo, muito bem redigido, né? Um documento, logicamente, que é de missão papal, mas a partir da recomendação de um sínodo, né? Da reunião de pessoas da igreja para poder discutir isso, ela fala lá no item 84, de uma maneira muito clara, juntamente com o sínodo, exorto vivamente os pastores e a inteira comunidade dos fiéis a ajudar os divorciados, promovendo com caridade solícita que eles não se considerem separados da igreja. E gostaria, Silvio, de fazer uma parte. Quando nós defendemos e discutimos isso aqui, nós não estamos defendendo uma vida promíscua dentro da igreja, sabe? Porque há um entendimento em alguns... Eu tenho 29 anos de relacionamento com a Cláudia, nós temos 3 filhos, uma menina de 25 anos, a outra menina de 19 e um menino de 16. Né? Nós estamos dentro da igreja o tempo todo. Né? Não foi simplesmente eu dei uma escorregada lá atrás, nunca vou dizer que não dei. Eu acho que isso também atrapalha muito, tem muita gente que acaba caindo nessa situação, depois fica tentando arrumar uma série de... eu pisei na bola, ok? Mas isso ficou para trás, eu quero viver daqui para frente, eu acho que tem um aprendizado.
né? E a partir do momento que você tem esse aprendizado, e eu gostaria de deixar isso muito claro para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, né? Pessoas sérias que estão, por exemplo, trabalhando com casais em nova união, e as que eu conheço, com quem eu já me relacionei, de maneira geral, praticamente todas são muito sérias, ninguém está defendendo uma vida promíscua, tipo, mais ou menos assim. Não, casa, depois se não der certo, você separa e dá um jeito. Não é isso que nós defendemos. Mas nós buscamos, dentro dos documentos da igreja, né, tá aqui a fala da Familiares Consórcio, Dona Maria do Rosário, com essa perspicácia, essa inteligência sui generis, citou uma série de passagens aí. Nós estamos apenas nos baseando naquilo que a igreja já diz, não estamos defendendo nunca. Eu, por exemplo, as pessoas com quem eu já convivi, recebeu alguém em nova união, né, dizer, não, mas você tem que ter a comunhão sacramental. Não, muito pelo contrário, meu amigo, nós temos as nossas limitações. Né? Nós estamos aqui na situação de limitação porque nós construímos essa limitação. Não foi a igreja que construiu para nós. A igreja tem lá os documentos dela. Fomos nós que construímos. Né? E como foi muito bem colocado também, se houver uma possibilidade da nulidade, né, muito bem colocado, Dona Maria do Rosário, não significa, de alguma maneira, você ir lá e cancelar o que foi feito. Não, é tornar nulo o ato. É como se ele nunca tivesse sido realizado, porque ele teve um vício de realização, e aí a legislação eclesiástica traz aí uma série de possibilidades. Então, gostaria de deixar isso muito claro, Silvio, porque é muito frequente, quando a gente vai falar, alguém vira e fala, porque vocês defendem as pessoas separar, largar, não defendemos isso. E, aliás, muito bem colocado pela Dona Maria do Rosário, eu vou ser sincero, e estou falando de mim. Uma separação não é fácil, não. As dores, as cicatrizes que ficam, não são coisa que você acaba com elas. O melhor realmente é não passar por isso. Né? Porque não é fácil. Eu não estou falando não é fácil do ponto de vista nem do relacionamento da igreja. É da gente, é interior, é psicológico, é aqui, é conosco. Não é o melhor caminho. Mas se aconteceu, eu tenho que entender com a minha humildade, com a minha limitação, né, que eu errei, achar o caminho que a igreja me dita, baixar a cabeça, rezar muito e andar por esse caminho, e é nesse caminho que a gente conta muito com o apoio de todos vocês, de uma maneira muito especial, e nesse momento registrando meu agradecimento uma vez a você, Silvio e a Aline, tá bom? Não tem que agradecer nada. A gente, da mesma forma que foi uma parceria com a Pastoral do Sul e está aí hoje, nós vamos estar sempre em parceria. É só uma questão que a gente tem que sempre lembrar, é que a pastoral, ela se faz na paróquia. Então, assim, eu vou repetir essas palavras, porque às vezes a gente é jogado pedra na gente como comissão, e a gente fala na comissão uma coisa, e às vezes não chega na ponta o que a gente fala. Porque somos 154 paróquias na Arquidiocese de Brasília, nós somos 15 setores, né, e 4 vicariatos. E nesse esquema aí, Maria do Rosário, somos 400 padres, né? Que nem sempre querem dialogar, nem sempre aceitam. A própria pastoral familiar tem algumas paróquias que tem padre que já nos disseram assim, no momento não quero uma pastoral familiar, eu não quero mais uma pastoral para trabalhar. E aí a gente não consegue nem realizar o trabalho do pré, nem o trabalho do pós, e muito menos dos casos especiais. É uma triste realidade. E nós, assim, como comissão, nós sempre estivemos abertos, né? Sempre estivemos próximos. O padre Ricardo, que sempre esteve pedindo, né, aos casais ligações, estejam perto das paróquias, para que eles nos digam o que nós podemos fazer por eles. Porque a nossa realidade de Brasília, às vezes, né, como quando nós chegamos no Regional Centro-Oeste, nós temos dioceses que não tem nem a metade de paróquias que nós temos com pastoral familiar. E nem sempre é tão fácil assim a gente poder articular com todos, né? Nem sempre as pessoas se fazem presentes nas reuniões, ou
nem sempre trazem a realidade da sua paróquia. Ontem, quando nós assistimos a live do Dom Ricardo, o novo casal nacional, né, ele nos colocou isso. Ele colocou isso. Será que todos nós conhecemos a realidade da nossa paróquia? Será que nós nos conhecemos quanto movimentos pastorais? Né? Nós temos algumas paróquias aqui, vou citar uma que a gente conhece bem de perto, que é o caso da São Francisco, onde o Encontro do Bom Pastor foi implantado antes mesmo da pastoral familiar. Né? E os coordenadores buscam viver em conjunto com a pastoral familiar. Só que, infelizmente, nem sempre consegue, porque existe resistência dos dois lados. E eu sempre falo para eles, né? Sempre que trazem esse assunto para mim, eu falo, não é muito mais fácil unir? Dom João Braz de Avis, uma vez, fez um comentário em relação às igrejas protestantes, né? Ele fala assim, que há muito mais coisas que nos unem do que nos separam. Então, o movimento da pastoral familiar, numa paróquia, tem muito mais coisa que une aos outros movimentos do que separa. Afinal, nós estamos buscando a mesma coisa, buscando a Cristo. Cristo é a nossa luz, Cristo é que tem que estar à nossa frente. Não é, hoje é o Silvio e a Aline que estão à frente da comissão arquidiocesana, mas amanhã pode ser um outro casal. Pode ser até um casal... Mas que passou por essa dificuldade, conseguiu a nulidade e vai estar lá. A gente, né, não sabe o dia de amanhã. Eu e a Aline estamos hoje aqui juntos, já temos mais de 20 anos de casado, mas a gente pode acontecer. Nós temos relatos de casais que tinham 20, 30 anos de casado e se separaram. Então, não é uma coisa, todo casal, ele passa por dificuldades, né? Agora, o que a gente tem que entender também é que o seguinte, a dificuldade, ela tem que ser superada. Isso também nas pastorais. A gente, às vezes, reclama do padre, mas, às vezes, não é o padre que não quer, é o membro de pastoral, né? O membro de pastoral também é resistente. Ele, às vezes, não quer fazer a preparação de matrimônio diferente, ele não quer fazer um encontro de segunda união, ele não quer fazer um bom pastor, ele não quer fazer um encontro de viúvas, ele não quer ir às casas, ele quer ficar dentro da igreja. E esquece que a pastoral familiar, ela é família, ela tem que ser igreja doméstica, ela tem que ir até a igreja nas casas, ela tem que ser missionária, levar a igreja até as casas e ser missionária, e abrir as portas da sua casa e da casa do irmão que ela está visitando. Estou falando besteira, ô Maria do Rosário? Ou é isso mesmo? É isso mesmo, nós somos missionários da vida e da família. E fazer missão de mãos dadas com os nossos párocos, com os nossos vigários, com os nossos diáconos permanentes, com nossos queridos bispos, missionários todos nós, gente. E a realidade, a gente precisa trabalhar pé no chão da realidade. Cada paróquia ali no seu espaço geográfico tem que conhecer a sua realidade. Vamos sim ser essa igreja em saída, extramuros, não ficar lá só no nosso comodismo, no nosso cantinho, não. Vamos fazer missão. E quando a gente vai para as casas, quando a gente visita os irmãos, meu Deus, quantas realidades. E a gente não pode esperar para amanhã, não. Tem que fazer isso hoje. Nós já vivemos uma experiência de missão, que quando a gente batia na porta, a pessoa falava assim para a gente, vocês demoraram demais de chegar aqui, a igreja evangélica me acolheu, a igreja evangélica me aceitou, então não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, mas juntos, com os nossos queridos sacerdotes, e nós, povo de Deus, unidos, porque nós todos estamos no mesmo barco, como a Aline lembrou, caminhando em busca da salvação, e o Senhor não quer perder nenhum dos seus filhos, não, a salvação é para todos. E reforçando o que o Silvio disse, a igreja tem que ser uma força viva na comunidade, né? Aquela igreja que praticamente você vai na missa, sem compromisso, como ali de passagem, que você não tem afinidade, que você não tem ação, né? Somente na oração, mas sem ação nenhuma, ela praticamente é uma igreja que é lá numa comunidade, eu não tenho compromisso com ela, vou lá, assisto a missa, viro as costas e vou embora. Então, eu acho que, assim, reforçando até um pouco da sua fala, ela tem que estar mais viva com a comunidade, fazer acontecer. Isso é importante.
Porque a gente sabe, a gente fala em casais segundo união, né, falamos muito. Eu acho que hoje as dificuldades, as mudanças pelas quais a sociedade tem passado, né, casais segundo união, claro que existe, tem que ser trabalhado mesmo, mas hoje existe uma infinidade de outras situações que acontecem no seio da sociedade e que precisam ser trabalhados pela igreja. Então, eu vejo que a igreja realmente ela tem que fazer acontecer e ser uma força viva, né? Onde acolhe, onde participa, ela faz alguma coisa na sociedade, né, na comunidade onde ela está inserida, e a gente, claro, faz parte dessa comunidade. Enquanto batizados, somos todos, né? Responsáveis, corresponsáveis, né? Fala, Silvio. Rosário, você vocês já foram um casal nacional de casos especiais, né? Qual é o projeto? Que teve uma pergunta aqui, há um tempo atrás. Qual é o projeto da Pastoral Familiar para os casais em nova união? E aí, eu sei que está sendo mudança, não está mais na frente, mas o trabalho continua, né? Então, como você já conhece a Flânia, você deve... Com certeza o trabalho continua e assim, o Padre Crispim tem falado muito isso. O trabalho dessa comissão é um trabalho de continuidade. Olha que bonito isso. Nós não podemos ser como muitas realidades sociopolíticas, daqueles que nos representam, chegam e querem mudar tudo, descontinuar projetos que estavam caminhando muito bem. Não, a igreja é a igreja de comunhão, a igreja de caminhada. E no projeto apresentado pelo querido casal, nossos irmãos, ontem, vocês viram lá, no setor casos especiais, as novas uniões, as questões seríssimas que estamos vivendo hoje do suicídio de crianças, de idosos, né? As relações homoafetivas, mas então todos aí inseridos de um projeto que vai continuar e com certeza de forma mais rica, e os subsídios que nós temos, o material que a gente tem na SECREM, com certeza vai ser revisto, atualizado, à luz das orientações atuais na igreja, que a igreja caminha inserida na sociedade. Então, a igreja tem que ser viva, tem que ser ativa, e pastoral familiar é essa porta mesmo de entrada para todos. E como o Cláudio falou, nós não queremos pessoas que sejam misseiros, domingueiros, não, que assistem missa. Nós queremos pessoas que se sintam igreja, porque nós somos igreja, e que participem das santas missas, mas não só participem, que vivam em comunidade, porque estabelecer proximidade é requisito para comunhão. E aí, Silvia e Aline, vamos acreditar que é possível transformar, é possível operar mudança aqui e agora. E se aqueles que estão distantes, às vezes ainda meio temerosos, às vezes meio inseguros, por falta até de conhecimento, vamos oportunizar esses irmãos todos. Aqui nós estamos falando de todos nós, clérigos e leigos, que conheçam o trabalho da pastoral familiar e que se sintam também interpelados, chamados, exortados. Opa, é aqui que a gente tem que atuar. Precisamos, conhecendo a nossa realidade dessa paróquia, vamos trabalhar a pastoral familiar nos seus 3 setores. Não, e a Aline disse bem também, a dinâmica da sociedade hoje na qual a gente vive, principalmente vivendo esse triste momento, né, exige um outro tipo de trabalho daqui a pouco. Tem família que perdeu, né, praticamente as pessoas que viviam dentro de uma casa. Às vezes perdeu um filho, perdeu a esposa, o outro perdeu o marido, né? Então, um tipo de situação que surge também, e claro que vai exigir um tratamento, um trabalho por parte da igreja para acolher esse tipo de pessoa, que passam da agora adiante viver uma situação, né, que a igreja tem como uma de suas funções acolher essas pessoas na escuta, no trabalho, mais ou menos assim. E é importante, se me permitem, todos vocês que estão aqui caminhando conosco nessa noite. Eu acho lindo Amores Letícia. E tem lá no capítulo 8º, que trata justamente de tudo isso que nós estamos falando, os verbos que nós precisamos aprender a conjugar para valer. Oração, orar e agir, mas acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. Gente, pandemia, isolamento social, mas Deus está nos permitindo aqui, vendo ali o rostinho do Zé Carlos e da Cláudia,
da Aline e do Silvio, da Esmeralda, né? E o povo todo de Deus que está aqui, dedicando um tempinho da sua noite para nos ouvir, e a gente agradece essa paciência. Mas olha que lindo que está escrito aqui, se não é para... Olha, pandemia, tempo de isolamento. A igreja deve acompanhar com atenção e solicitude os seus filhos mais frágeis, marcados pelo amor ferido e extraviado, dando-lhes de novo confiança e esperança, como a luz do farol de um porto ou de uma tocha acesa no meio do povo para iluminar aqueles que perderam a rota. Quantos têm perdido a rota? Têm perdido a direção ou estão no meio da tempestade? Não esqueçamos, meus irmãos e minhas irmãs, Papa Francisco dizendo para nós, que muitas vezes o trabalho da igreja é semelhante ao de um hospital de campanha. Estamos vivendo os hospitais de campanha em nossas cidades, em nossos municípios, mas precisamos diariamente viver o hospital de campanha no nosso trabalho pastoral. A campanha para valer da evangelização, a campanha para valer da acolhida, a campanha de passar óleo nas feridas, e que são muitas. Não podemos fechar os olhos. E Maria do Rosário, é muito interessante a gente perceber que somos todos pastoral familiar, independente da nossa situação que a gente vive hoje, independente da nossa situação de família, né? Então, assim, eu queria agradecer, nós já estamos há 1h30 já falando, né? É bastante tempo. Nós temos gente aqui de todo o Brasil, tem São Paulo, Pernambuco, Bahia, Lusiânia, Goiânia, Amazônia, tem, assim, gente de todo lugar. E acredito que foi por causa da Maria do Rosário, não foi por causa do Silvio da Aline, é claro, né? Nem por causa do José Carlos e é Cláudio, né? Do José Carlos e é Cláudio, né? Maria do Rosário. Brincadeira. Brincadeira, foi por causa de todos vocês, né? É uma alegria muito grande saber que existem muitas famílias que estão participando conosco, né? Participando desse momento. E nós gostaríamos que o José Carlos e a Cláudia, né, fizessem alguma colocação, se quiserem falar um pouquinho da vida de vocês, né? Vocês que chegaram há pouco tempo em Brasília, né? Para dar uma palavra final para a gente terminar essa nossa live. Algumas pessoas estão aqui cobrando da gente uma acolhida dos casais de segunda união, né? Que não são mais segunda união, é uma nova união de formação. Nós tínhamos um projeto para poder fazer este ano em nossa arquidiocese, mas, infelizmente, a pandemia veio e não tivemos como trabalhar voltados para os nossos projetos, né? Nós, na nossa comissão, nós estamos procurando trabalhar de forma conjunta com o Padre Ricardo, sempre orientado por ele, sempre seguindo as orientações tanto do regional quanto do nacional. E neste momento de pandemia, infelizmente, não tivemos como colocar em prática as nossas reuniões, as nossas formações. Tínhamos um calendário onde nós íamos fazer reuniões por setor de pastoral e por setor de arquidiocesano, justamente para nós buscarmos o nosso entendimento, a nossa parceria, né? Infelizmente, não tivemos como colocar. E tem uma pessoa aqui que tem falado, vamos criar os nossos estatutos e fazer. Olha, eu vou dizer para vocês, a orientação da igreja em Brasília, no Brasil, como a Rosário falou, é de um trabalho em conjunto. Então, vamos colocar a nossa vida em oração, vamos colocar o nosso joelho no chão, tirar as armas das nossas mãos, né? Vamos dar as mãos, em vez de levantar a mão querendo brigar, medir forças. Não é assim que a gente ganha espaço, né? A gente tem que estar juntos em Cristo, né? A gente tem que agradecer a Deus por tudo que nós fazemos, né? Colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, né? As nossas diretrizes agora estão todas congeladas porque estamos sem arcebispo, então nós temos que estar sempre em oração. E como eu coloquei no começo, vamos pedir então ao José Carlos e a Cláudia, né, para colocar
para falar um pouquinho da sua vida, das suas inquietudes, e depois vamos passar a palavra para a Rosário, porque já está passada da hora da gente terminar, com a graça de Deus. Foi muito bom estar aqui com vocês. E depois a gente tenta fazer uma outra live mais na frente, né, para aprofundar mais o tema, porque ele é muito extenso, a gente acaba não conseguindo aprofundar, né, tudo que tem que ser falado, tudo que tem que ser dito e feito. E assim, como a gente não pode estar fazendo a formação presencial, a live serve como uma formação, como uma ajuda nesse momento para todos, né? Licença, Zé Carlos, deixa eu falar primeiro de que você. Não, eu peço desculpa, eu tenho que ser um pouquinho mais cedo, porque eu poso com a minha mãe hoje. Minha irmã ficou lá esses minutinhos para mim, né? Foi muito bom, claro, para mim estar junto, né? E sempre puder, eu quero participar. E agradecer a todos. E boa noite. Beijo, gente. Muito obrigada, Cláudio. Fique com Deus, dá um grande beijo na sua mamãe. Tem muita gente aqui de Uberlândia, ouvindo e falando aqui. Maravilha. Com Deus. Na caminhada nossa aqui em Brasília, antes de chegar aqui, eu só participava de missa, ia à missa, e muitas reflexões que a gente tinha, né? E eu via que não era legal só participar, ir à missa e levar os filhos. E aí aqui, depois que a gente chegou em Brasília, nós tivemos a oportunidade de participar alguns anos depois que a gente já morava aqui, desse encontro, né? Que o Zé Carlos já falou, muita coisa. E no tempo que a gente ficou na caminhada com o grupo nosso aqui, chama Renascer em Cristo. E eles continuam lá, a gente afastou porque o Zé Carlos viajando muito, e eu estava indo muito sozinha, sempre sozinha, e comecei a fazer cursos também, então a gente afastou um pouco. Mas continuamos nesse grupo de estudo, na luta pelos casais de união, de nova união, né? E aqui na nossa paróquia, o que eu percebi com isso tudo que foi falado hoje? O que mais a gente percebe nos encontros, porque tem um encontro por ano, e nesse encontro, a sede que os casais chegam de se aproximar da igreja, os relatos deles, quando vão contar a história, vários contam a mesma história, que não se sente digno de entrar na igreja, porque não pode comungar, porque o padre não aceita, por causa disso, por causa daquilo. Vários contam que entravam na igreja, ficavam escondidinho no cantinho, e depois, com a caminhada, com o encontro, e as novas reuniões, a pessoa vai se aproximando, e tem o aconchego até do próprio padre, que percebe que o padre nosso mesmo aqui abraçou a causa. Então, vai mudando, mas até que a pessoa chega nesse caminho, quantos casais que poderiam estar conosco na igreja e passa por isso, esse conflito, né, de achar que é rejeitado pela igreja, e não é, né? Todos os documentos foram citados aqui hoje, a gente acompanha todos, já lemos vários livros sobre o assunto dos casais de nova união, então, assim, nós não somos excomungados pela igreja, né? A igreja quer a gente dentro da igreja, caminhando e ajudando os outros casais. E isso é a minha lição, dessa caminhada toda, o que serviu para mim. Hoje eu sou consagrada a Nossa Senhora, e é isso. Bem, gente, eu gostaria muito de registrar aqui, desde o começo nós estamos dizendo que provavelmente pela vontade de Deus, né, algumas pessoas nos convidaram para estar aqui, né, com a Maria do Rosário, com o Cláudio, com a Aline, com o Silvio, e logicamente com as tradutoras, né, a Esmeralda e a Simone, que são muito importantes nesse processo. Quer dizer, acabamos sendo, mais uma vez, instrumentos de Cristo, né, com toda a humildade, com todas as nossas limitações e dificuldades. Mas eu gostaria muito de registrar aqui, Silvio, se me permitir, a Aline, se me permitir, um agradecimento muito grande a essas pessoas do grupo de estudo, e vou nominá-las, agradecer muito também a todas as pessoas que estão
nas coordenações e nas organizações dos trabalhos dos casais em segunda união ou em nova união, por todas as paróquias aí do Distrito Federal. Né? É um trabalho, como já foi colocado aqui, a própria Aline e o Silvio já externaram isso, que eles têm, inclusive, convicção, inclusive já presenciaram, né, eles mesmos, situações, não é uma situação fácil. Falar aqui é uma coisa, um padre está falando é outra coisa. Mudar uma cultura de pessoas ao longo de anos e anos com uma formação não é um negócio simples. Né? E como foi colocado, não interessa a ninguém, muito menos a nós, sair brigando com as pessoas. Mas, com certeza, uma palavra mal colocada, uma brincadeira de mau gosto dói. Mas não dói em quem faz a brincadeira. Dói em quem leva a brincadeira. E por mais que nós sejamos cristãos, né, que estamos em Cristo, que colocamos o joelho no chão e rezamos, a gente tem um lado humano da gente que sofre, que é a ferida. Né? Estar em condição de ouvir, né? Eu mesmo já ouvi em várias oportunidades, eu tenho mais facilidade em me vacinar do que muita gente. Mas eu já ouvi em várias oportunidades brincadeiras e brincadeiras de pessoas assim, que você fala, não tem a menor condição dessa pessoa, com o nível de informação dela, fazer uma coisa dessa. Ou seja, não é algo simples, então gostaria muito de deixar aqui, né, um abraço afetuoso para todas as pessoas que estão aí recepcionando, abrigando, né, acolhendo casais em nova união, né, e do nosso trabalho de formiguinha, porque é o máximo que cada um de nós consegue fazer mesmo, né, as limitações são muito grandes. Agradecer muito a Maria do Rosário, ao Cláudio, que já foi, né, as palavras, sábias palavras, muito bem colocadas, de uma pessoa que entende, uma pessoa com o pé no chão, né, de uma coisa que falta muito no mundo hoje, né, e eu tive condição de ver muito aqui, e é algo que eu busco muito, bom senso. Né, o nosso lado humano, nós exercitamos muito pelo bom senso, né, como vocês falaram, sair brigando não vai resolver nada para ninguém, aliás, vai piorar, né, porque se a gente não conseguir fazer, Deus não vai conseguir fazer, né, ele nos instrumentaliza para a partir de nós a gente conseguir chegar a algum lugar, né, lógico que ele faz milagre, não vou entrar nessa discussão, mas é primordial, até utilizando um pouco de Santo Agostinho aqui, que nós usemos do nosso livre-arbítrio para exercitar aquilo que Deus quer que nós façamos, né, em nome dele, né? Seria bastante interessante. Então, muito obrigado às meninas aí da tradução, a Esmeralda e a Simone, e muito obrigado e fiquem com Deus todos que estão nos acompanhando durante essa live de mais de 1h35, a gente sabe que é até cansativo, né? Muito obrigado, fiquem com Deus. José Carlos, só uma observação, né? É muito triste quando nós deparamos com situações, como você falou, né? De se fazer brincadeiras pejorativas, né? Com a situação de qualquer casal. É muito triste. Como diz uma pessoa que foi coordenadora do Regional Centro-Oeste, a Rosário conhece, que é a Doris. É muito triste quando a gente vê quando nós observamos casais fazendo brincadeiras de mau gosto com qualquer união, né? Às vezes nós temos piadinhas no WhatsApp, no Facebook, que denigram, né, a nossa imagem tanto de família quanto de casais, né? Então, nós às vezes precisamos pensar um pouquinho mais, né, no que o outro vai sentir, se colocar no lugar do outro, e pensar muito mais em dizer menos o que o outro não pode fazer. É uma coisa que o Padre Ricardo sempre chama a nossa atenção lá na comissão. Não nos preocupemos em dizer o que o outro não pode fazer, e sim em dizer o que podemos fazer por eles, o que podemos fazer pelas nossas famílias.
Não adianta, para dizer não, tem um monte de gente. A nossa igreja, a igreja que Cristo, né, pregou, a igreja que Cristo formou, ela não é uma igreja que condena, ela é uma igreja, como disse o Papa Francisco, né, uma igreja para trazer a unidade, trazer a salvação de todos. Né? Então, assim, é muito dolorido mesmo, quando a gente se depara com situações onde as pessoas fazem brincadeiras, né, não só de fórum íntimo, né, mas também com brincadeiras de quando fala de alguém que tem uma deficiência, ou como tem, enfim, quando o Silvio tem muito assim, quem bate sempre esquece, e quem apanha nunca esquece. Né? Então, que nós possamos ter sempre isso no coração, guardado no coração. E assim, às vezes a gente, já pedimos aqui desculpas a todos, né, porque às vezes a gente colocou alguma coisa que foi mal colocada, mal falada, por um de nós aqui, então a gente pede já desculpa a todos, né, que estão aí no Facebook, podem até ouvir, que a gente tem atingindo aí na faixa de 1.000, 1.300 pessoas, quando a gente faz as lives, então assim, que o que a gente falou aqui não foi para agredir ninguém, não foi para condenar ninguém, para acolher. A gente está aqui tentando acolher, tentando entender, tentando nos fazer uma igreja só, né? E aí, às vezes, a gente coloca, vamos baixar as armas, e as pessoas pensam que a gente está falando de alguma coisa. Não, a gente está falando no geral. As armas não são armas físicas só, são as armas como o próprio Zé Carlos falou, a própria Maria do Rosário falou, são armas, às vezes, espirituais, que a gente nem percebe o que a gente faz. Às vezes a gente agride alguém sem perceber como, sem perceber que está fazendo aquilo. Então, assim, vamos nos abrir, vamos dialogar, vamos conversar, e peço que vocês façam isso nas suas paróquias, porque o mais importante é estar junto das paróquias, é estar junto do seu pároco, conversar com ele, ver com ele o que é melhor, e aí sim, buscar o diálogo também com a pastoral, né? Porque a pastoral, ela está ali para acolher também. Às vezes o membro faz sem perceber, e aí chega para ele, conversa, você fez isso, não é desse forma, vamos conversar. Às vezes um amigo que é mais próximo e tudo, e aí vai chegando. Vamos ser mais proativos e menos arredios, né, na situação, reativos na situação. Maria do Rosário, queria que você se despedisse para a gente poder encerrar, que está dando quase 1 hora, quase 2 horas. Não, a gente só quer agradecer, e aqui, que todos nós continuemos fortes, corajosos. O Papa tem nos pedido coragem e ousadia, sigam a Cristo. Então, que Jesus, o bom pastor, continue sendo essa nossa verdade, essa nossa luz e nosso caminho. Essa imagem nós ganhamos de presente há muitos anos, do nosso querido padre José de Anchieta, a quem a gente rende nossas homenagens nessa noite, porque foi o padre que, com a coragem dele, iluminado pelo Espírito Santo de Deus, realizou aqui em Uberlândia, em nossa diocese, na nossa paróquia de São Judas Tadeu, o primeiro encontro Bom Pastor. E de lá para cá nós não paramos mais e somos gratos demais a esse querido padre, e rezamos muito pelos sacerdotes, rezamos pelas vocações sacerdotais, religiosas e por nós leigos. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine e nos conduza. Beijo grande no coração de cada um. Fiquem com Deus. Eu queria pedir ao Zé Carlos que fizesse a oração final e a Cláudia, né, para nós encerrarmos essa live. Ok. Gostaria, então, de... Deixa eu dar tchau, José. Eu quero, então, também agradecer mais uma vez, né, que é uma grande honra, um assunto mesmo que pode aprofundar, a gente ter mais oportunidades para muitos casais, é grande importância falar sobre esse assunto, né? Então, é muito lindo esse trabalho seu, Aline, Silvio, né? Muito bom, e parabéns para vocês pela iniciativa, e que Deus nos abençoe, nós todos. Prazer em ouvir a Maria do Rosário e o Cláudio, prazer em conhecê-los mesmo de longe, né? As meninas da Libras, muito bom. Muito obrigada a todos,
E que Deus abençoe todos vocês e abençoe a nossa caminhada, né? O Grupo Bom de Estudo, Bom Pastor, está nos ouvindo, nos dando maior apoio. Um beijo para todo mundo. Deus abençoe a todos. Veja, eu gosto muito de uma passagem bíblica, que é aquela que está em Lucas, quando 2 filhos, um resolve abandonar o pai e o outro fica com o pai. E depois de algum tempo, o filho que foi embora e teve uma vida promíscua, uma vida em pecado, ele resolve voltar. E, logicamente, que ele acaba gerando no filho que tinha ficado, que tinha sido fiel ao pai, que tinha todos os dias levantado cedo, trabalhado o dia inteiro, ou seja, ajudado o pai a construir o patrimônio, aquele filho que então ficou, acaba ficando com ciúme do outro que está retornando. E gostaria muito de, né, com essa liberdade que eu agradeço, né, de fazer a oração final, de pedir a todos nós que reflitamos um pouco sobre isso. É lógico que quando a gente está fazendo tudo certo e percebe que o outro deu uma escorregadela, é sempre possível que a gente tenda a entender que se eu fiz certo, por que o outro escorregou? Isso acaba nos levando para aquilo que em nós, seres humanos, é inevitável, o julgamento. Eu acho que muitas falas aqui foram colocadas nesse sentido, né? Até das brincadeiras de mau gosto, que reflete julgamento. E a Bíblia coloca lá em Lucas 15, versículo 31, né, quando o pai diz para o filho que então tinha ficado: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão que estava morto reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Que a nossa oração dessa noite, né, seja encaminhada a nosso Pai, na sua Santíssima Trindade, e a Virgem Maria, nossa grande intercessora junto a seu Filho, para que a pastoral familiar e todos que nela militam, trabalham, né, dedicam a sua vida, inclusive no pré-matrimonial, no pós, nos casos especiais, que todas as pessoas sejam irrigados, sejam iluminados pela luz do Espírito Santo, para que nós estejamos preparados para recebermos aqueles que foram e querem voltar. Inclusive, como foi colocado pelo Silvio e pela Aline, que nós sejamos uma efetiva igreja em saída, uma igreja que realmente vá até os outros e não fique esperando voltar. E, nesse sentido, eu proponho, se me permite, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Pode ser? E, nesse sentido, como você é o coordenador, eu te devolvo e peço para você puxar, Silvio. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado, Zé Carlos, Cláudia, pelas suas palavras. Ave Maria. Ave Maria, desculpe. Cláudia, reza a Ave Maria para a gente, por favor, já que você é consagrada, né? Peça intercessão da nossa mãezinha. Amém. Ave Maria, cheia de graça. Jesus, mulheres, bendita do vosso Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sempre estivemos. Rogai por nós. Rogai por nós. Sempre estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, muito obrigado, Zé Carlos e Cláudia. Foi muito bom ter vocês aqui. Marido Rosário e Claudinho, obrigado. E Simone, Esmeralda,
Muito obrigado. Tá? Boa noite, muito obrigada a todos. Beijo. Boa noite, Deus Fiquem com abençoe vocês. Deus. Fiquem com Deus.